Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema do nosso vídeo é a monarquia na Antiga Roma. Aqui nós vamos ver algumas características, né, do período monárquico em Roma. Aqui você tem uma breve lista dos reis de Roma, né, que governaram do século VIII até o século VI a.C. E é o período em que Roma ainda era uma pequena cidade, né, ainda não tinha chegado a ser aquele grande império que foi 2000 anos atrás. E tendo aqui na nossa lista Rômulo como primeiro rei. Em outro vídeo já diz que Rômulo é um personagem lendário, né? Mas mesmo assim ainda até hoje os livros de história apresentam a tradição que os romanos guardavam sobre os nomes de seus reis e tal. Alguns desses reis eram etruscos. Quem eram os etruscos? Um povo vizinho que chegou a dominar Roma, né? Lembrando que os romanos eram latinos, né? Os latinos eram um dos povos que viviam na região central da Itália no século VIII a.C., e os etruscos tomam Roma em um dado momento e colocam reis ali na cidade. A monarquia romana ela vai durar até 509 a.C., quando o último rei, Tarquínio o Soberbo, ele é tirado do poder e se instala a república em Roma, né? A forma de governo chamada república. Mas aí vamos falar disso num próximo vídeo. Dentro desses primeiros anos da história de Roma, séculos VIII, VII e VI a.C., a estrutura social era dividida principalmente em 4 grupos aí. Você tem os patrícios, que eram os fundadores de Roma e seus descendentes, e eram os maiores proprietários de terra. Os plebeus eram homens livres, mas não tinham direitos políticos, não podiam participar da política da cidade. Normalmente artesãos, comerciantes, pequenos proprietários. Já os clientes eram dependentes dos patrícios, então eles eram homens livres, muitas vezes eram parentes, né? Tinha algum laço aí com os patrícios, e os clientes prestavam serviços para os patrícios em troca de proteção, de trabalho, né? Em eleições aí os clientes votavam nos patrícios, né? Para manter a estrutura de poder e de controle político sobre Roma. E, na base, os escravos, normalmente eram prisioneiros de guerra e seus descendentes, ou então pessoas que não pagavam dívidas, né, e que aí eram escravizadas. Além do rei, fazia parte também da estrutura política de governo em Roma o chamado Senado. O que era o Senado? Eram os patrícios mais velhos, né? Tanto é que a própria palavra Senado vem do latim senectus, que significa ancião, ou os mais velhos. E o Senado fiscalizava, né, o trabalho do rei, e também aí tinha a questão de fazer leis, discutir leis, tal. Essa ideia do Senado, né, de você ter um grupo de pessoas atuando na discussão das leis e fiscalizando o governo, essa ideia ela sobrevive até hoje, né? Muitos países têm Senado, né, como parte do poder legislativo. Sobre outros períodos da história romana, nós falaremos em outros vídeos. Muito obrigado.